Esses são os filisteus. Um povo que foi muitas vezes mencionado na Bíblia. Eles eram inimigos implacáveis de Israel. Sempre que podia, eles humilhavam o povo escolhido e muitas vezes zombavam do próprio Deus. Mas o fim dos filisteus foi triste e doloroso. Vou te contar em detalhes. Os filisteus não eram um povo comum. Estou falando de um povo que se tornou o pior inimigo de Israel durante séculos. Você já ouviu falar deles? Talvez lembre de Golias, o gigante que Davi derrubou com uma pedra. Mas o que você talvez não saiba é que Golias era apenas um reflexo de uma nação inteira que odiava Israel com todas as forças. A Bíblia menciona os filisteus dezenas de vezes. Eles aparecem como guerreiros implacáveis, como opressores cruéis, como inimigos diretos do povo de Deus. Mas quem eram eles de verdade? De onde vieram? Como conseguiram tanto poder? E talvez a pergunta mais intrigante: onde estão eles hoje? Muita gente só lembra deles por causa de Golias, o gigante derrotado por Davi, ou das batalhas na época dos juízes e reis. Mas a verdade é que essa rivalidade começou muito antes, ainda nos dias de Abraão e Isaque, no livro de Gênesis. Sim, eles já estavam na terra antes mesmo de Israel existir como nação, e desde aquele tempo havia tensão, disputas e provocações. No livro de Gênesis capítulo 20, lemos sobre Abimeleque, rei de Gerar, uma cidade dos filisteus. Ele tomou para si Sara, a esposa de Abraão, pensando que era irmã dele. Deus interveio em sonho para impedir um grande pecado, advertindo Abimeleque para que não tocasse nela. Consegue imaginar? Antes mesmo de Israel ser formado, já havia esse tipo de atrito, com um rei filisteu cobiçando a esposa do patriarca escolhido por Deus. Anos depois, a história se repetiu com Isaque. Em Gênesis capítulo 26, Abimeleque, provavelmente descendente do primeiro ou seu sucessor no trono, novamente se envolve numa situação delicada com Rebeca, a esposa de Isaque, quando descobre que ela não era apenas irmã dele, mas sua mulher. Esse episódio mostra que a relação entre Israel e os filisteus já era marcada por desconfiança e conflito desde o começo, mas não parou por aí. O mesmo capítulo conta que os filisteus, movidos por inveja, começaram a entulhar todos os poços de água que Abraão havia cavado. Isso, num território árido, era praticamente um ato de guerra. Sem água, não havia como sustentar rebanhos ou famílias. Era uma forma direta de atacar a sobrevivência de Isaque e seu povo. O texto diz claramente que Abimeleque chegou a expulsar Isaque, dizendo: "Vai-te de nós, porque és muito mais poderoso do que nós." Você percebe? Desde o início, havia medo, rivalidade e hostilidade. Esses primeiros encontros em Gênesis já revelam o que viria nos séculos seguintes. Os filisteus eram um povo obstinado, que não aceitava ver o avanço ou a prosperidade dos descendentes de Abraão. Mesmo quando não havia uma guerra aberta, havia sabotagem, disputa de recursos e tentativas de enfraquecer o povo de Deus. Os filisteus não eram cananeus, como muitos pensam. Eles viviam em territórios cananeus, porém não era povo de lá. A Bíblia e achados arqueológicos indicam que eles vieram de terras distantes, provavelmente das ilhas do Mar Egeu, na região onde hoje ficam a Grécia e Chipre. Alguns estudiosos ligam os filisteus a um grupo chamado Povos do Mar, que atacaram o Egito por volta do século XII a.C. O livro de Jeremias, capítulo 47, versículo 4, menciona claramente que eles vieram de Caftor, que é identificado com a ilha de Creta. Consegue imaginar? Um povo europeu antigo, navegando milhares de quilômetros para se estabelecer na costa de Canaã, bem ao lado de Israel. E sabe o que é mais incrível? Quando eles chegaram, não se misturaram com os povos locais. Pelo contrário, construíram cidades fortificadas, desenvolveram tecnologia de metalurgia avançada e formaram um exército que por muito tempo Israel não conseguiu vencer. As 5 cidades principais dos filisteus eram Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Essas cidades formavam uma espécie de confederação militar e política.
Cada uma tinha seu próprio governante, mas todas se uniam contra Israel quando era necessário. A primeira grande aparição dos filisteus contra Israel acontece logo no início da história da monarquia. No livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1, lemos que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos. Esse foi o período de opressão que levou Deus a levantar Sansão como juiz de Israel. Sansão é um dos personagens mais conhecidos na luta contra os filisteus, e sua história mostra o quanto esse povo era arrogante, violento e sedento por sangue. Mas os filisteus não eram apenas guerreiros. Eles tinham cultura, religião e deuses próprios. Seu deus principal era Dagon, representado como uma mistura de homem e peixe. O templo de Dagon em Gaza e Asdod era o orgulho dos filisteus. No livro de 1 Samuel, capítulo 5, vemos uma cena impressionante. Quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança, colocaram-na no templo de Dagon, e na manhã seguinte a estátua de Dagon estava caída diante da arca. No dia seguinte, a estátua estava novamente caída, mas desta vez com a cabeça e as mãos cortadas. Você percebe? Deus estava mostrando ao mundo que nenhum poder humano ou espiritual poderia se colocar acima dele. Agora, pense comigo. Por que justamente os filisteus se tornaram o pior inimigo de Israel naquela época? Parte da resposta está no controle que eles tinham sobre a tecnologia de ferro. Enquanto Israel ainda estava aprendendo a trabalhar com o bronze, os filisteus já produziam armas de ferro mais resistentes e letais. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19, está escrito que em toda a terra de Israel não se achava ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Isso significa que os israelitas eram obrigados a depender dos filisteus até para afiar suas ferramentas agrícolas. Era um domínio militar e econômico completo. Mas aqui vem algo que vai te arrepiar. Os filisteus não apenas lutavam contra Israel, eles lutavam contra o próprio plano de Deus para aquela terra. Cada batalha não era apenas por território, era por quem iria controlar a promessa divina feita a Abraão. E por isso, toda vez que Israel se afastava de Deus, os filisteus se levantavam com força total para oprimi-los. Mas quando Israel clamava e voltava ao Senhor, milagres aconteciam, vitórias impossíveis eram conquistadas e até gigantes caíam. E a história deles, meu amigo, está apenas começando, pois para entender como eles desapareceram completamente do mapa, precisamos voltar ainda mais no tempo e acompanhar como seu poder foi crescendo e, ao mesmo tempo, como Deus já estava preparando o fim deles desde o início. Os filisteus, ao se estabelecerem na costa sudoeste de Canaã, rapidamente perceberam que a chave para dominar a região não estava apenas na força militar, mas também no controle das rotas comerciais. As cidades deles ficavam estrategicamente posicionadas ao longo da chamada Via Maris, uma estrada que ligava o Egito às grandes potências do norte, como a Assíria e a Babilônia. Isso lhes dava riqueza, acesso a recursos e a capacidade de impor tributos aos povos vizinhos. Com o tempo, essa prosperidade só aumentou o orgulho e a arrogância deles diante de Israel. Você consegue imaginar como era para um israelita ver seus campos invadidos por guerreiros filisteus, seus celeiros saqueados e sua liberdade ameaçada? A Bíblia nos mostra várias vezes esse tipo de humilhação. No livro de Juízes, capítulo 15, Sansão ateou fogo nas searas dos filisteus, usando 300 raposas com tochas presas às caudas. Isso não foi apenas um ato de vingança pessoal, foi um golpe direto na economia deles. E a reação dos filisteus foi furiosa, perseguindo Sansão com tudo o que tinham. Outro ponto fascinante é a organização militar dos filisteus. Diferente de outros povos da região, eles eram disciplinados, treinados e bem equipados. Quando Davi enfrentou Golias, em 1 Samuel capítulo 17, não estava diante de um simples guerreiro grande.
Golias era o produto de uma cultura guerreira, treinada desde jovem para a batalha. Ele usava armadura de bronze, espada, lança e dardo. O texto bíblico descreve até o peso de sua couraça, cerca de 57 quilos. Isso mostra o nível de poder militar que os filisteus possuíam. Mas algo que precisamos entender é que essa inimizade não surgiu do nada. Havia uma guerra espiritual acontecendo. Enquanto Israel servia ao Deus vivo, os filisteus serviam a falsos deuses e rejeitavam completamente a verdade. Cada confronto era, na prática, um confronto entre a fé em Jeová e a idolatria. É por isso que tantas vitórias contra os filisteus vinham acompanhadas de milagres. Em 1 Samuel capítulo 7, por exemplo, Samuel liderou Israel em um arrependimento coletivo. Eles destruíram os ídolos, voltaram ao Senhor e naquele mesmo dia, Deus trovejou com grande estrondo contra os filisteus, espalhando-os em plena batalha. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo depois de derrotas humilhantes, os filisteus sempre se reorganizavam. Eles não desistiam facilmente. Isso nos lembra de que inimigos persistentes exigem de nós vigilância constante. Israel aprendeu isso na marra. Em 2 Samuel capítulo 5, depois que Davi se tornou rei, os filisteus vieram 2 vezes seguidas atacá-lo. Na primeira vez, Davi perguntou a Deus se devia atacar e recebeu a vitória. Na segunda vez, Deus mudou a estratégia, dizendo para Davi dar a volta por trás e atacar quando ouvisse o som de passos nas copas das amoreiras. E quando Davi obedeceu, a vitória foi total. Percebe a lição? A vitória sobre um inimigo tão persistente dependia de ouvir e seguir a direção de Deus a cada passo. Os filisteus também tinham algo que, para aquela época, era um diferencial. Eles controlavam a produção e o comércio de armas. A Bíblia deixa claro que isso colocava Israel em grande desvantagem. Imagine um povo inteiro tendo que lutar com ferramentas de agricultura enquanto o inimigo vinha armado até os dentes. É como enfrentar um exército moderno com paus e pedras. E, no entanto, quando Deus estava com eles, isso não importava. Mas a história dos filisteus não é feita apenas de vitórias sobre Israel. Houve períodos em que eles dominaram completamente a situação. No tempo de Saul, por exemplo, Israel viveu sob forte pressão. A derrota no Monte Gilboa, onde Saul e seus filhos morreram, foi um golpe que deixou o povo em choque. Os filisteus tomaram cidades, espalharam medo e zombaram de Israel. Levando o corpo de Saul, colocaram sua armadura no templo de seus deuses e penduraram seu corpo nas muralhas de Bet-Sean como troféu de guerra. Isso mostra o quanto eles desprezavam não apenas o povo, mas também o Deus de Israel. E é aqui que surge uma questão intrigante. Como um povo tão poderoso, tão bem organizado, tão resistente, pode simplesmente desaparecer da história? Se hoje você procurar por um filisteu em qualquer lugar do mundo, não vai encontrar. Eles sumiram, foram varridos do mapa. E essa não foi uma coincidência histórica. Foi algo que Deus já havia anunciado muito antes. Profetas como Amós, Sofonias e Jeremias declararam que chegaria o dia em que as cidades dos filisteus seriam destruídas e seu povo exterminado. No livro de Amós, capítulo 1, versículo 8, está escrito: exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e voltarei minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Essa não era apenas uma ameaça militar, era um decreto divino. E quando Deus fala, irmão, não existe muralha, espada ou gigante que possa impedir. Agora, antes de continuarmos, quero que você deixe um comentário com uma frase específica para sabermos que você está acompanhando de verdade. Escreva: eu creio que nenhum inimigo é maior que o poder de Deus. Quero ver você declarando isso, porque essa história mostra exatamente isso. O que vem a seguir vai mostrar passo a passo como Deus começou a cumprir essa promessa. E como, mesmo no auge do poder filisteu, já havia sinais claros de que o fim deles estava se aproximando. No auge do seu poder, os filisteus pareciam imbatíveis.
Suas cidades fortificadas eram verdadeiras fortalezas, seus exércitos eram temidos e sua influência econômica se estendia por toda a região. Mas a história bíblica nos mostra que nenhum império, por mais forte que pareça, é eterno quando se levanta contra o plano de Deus. E é nesse ponto que começamos a perceber as rachaduras que surgiam na estrutura filisteia. Um dos fatores mais importantes para entendermos o início da queda dos filisteus é o avanço das grandes potências da época. A Assíria, que começava a se expandir de forma agressiva, via nas cidades filisteias uma oportunidade estratégica. Controlar aquela costa significava dominar o comércio marítimo e as rotas terrestres. Isso significa que, mesmo que os filisteus fossem poderosos contra Israel, eles estavam vulneráveis contra superpotências com recursos muito maiores. E aqui entra um ponto fascinante. As profecias bíblicas sobre a destruição dos filisteus começam a se cumprir justamente quando essas potências estrangeiras chegam à região. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 31, o profeta declara: Uiva, ó porta, clama, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará sozinho nas suas fileiras. Essa fumaça do norte é uma referência direta aos exércitos invasores que viriam da Síria e da Babilônia. Mas antes que esses impérios destruíssem os filisteus, Deus já estava levantando libertadores dentro de Israel. O reinado de Davi é o exemplo mais claro disso. Davi não apenas derrotou Golias, ele empreendeu uma campanha militar contínua contra os filisteus, tomando cidades, quebrando a força deles e reduzindo sua influência. Em 2 Samuel capítulo 8, versículo 1, lemos que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. Essa expressão, os sujeitou, indica que eles foram colocados sob controle, pagando tributos e perdendo autonomia militar. Mesmo assim, os filisteus não desapareceram imediatamente. Eles continuaram como uma força regional, mas já não tinham o mesmo domínio absoluto sobre Israel. Com o tempo, o enfraquecimento interno e a pressão externa começaram a corroer o que restava da sua força. As cidades que antes eram símbolos de poder começaram a cair uma a uma diante de conquistadores estrangeiros. E é aqui que a arqueologia confirma a Bíblia de forma impressionante. Escavações em lugares como Asdod, Asquelon e Ecrom revelaram camadas de destruição que coincidem exatamente com os períodos das campanhas assírias e babilônicas. Em Asquelon, por exemplo, arqueólogos encontraram evidências de incêndios massivos e estruturas destruídas por volta do século VII a.C., exatamente quando as profecias indicavam que o juízo de Deus cairia sobre eles. Outro detalhe fascinante é que a cultura filisteia começou a desaparecer gradualmente. Objetos, cerâmicas e até estilos arquitetônicos típicos deles foram sendo substituídos pelos das nações conquistadoras. Isso nos mostra que a destruição não foi apenas militar, mas também cultural. Em poucas gerações, o povo que aterrorizava Israel já não tinha mais uma identidade distinta. E sabe o que isso nos ensina? Que a derrota dos filisteus não foi obra de um único evento, mas de um processo que misturou o juízo divino com circunstâncias históricas. O Senhor usou tanto líderes fiéis em Israel, quanto impérios estrangeiros para cumprir sua palavra. É impossível olhar para essa sequência de fatos e não ver a mão de Deus conduzindo cada detalhe. Mas eu quero que você perceba algo ainda mais profundo. Quando Deus promete que vai derrubar um inimigo, Ele não apenas o vence em batalha, Ele apaga a raiz do problema. Foi isso que aconteceu com os filisteus. Não bastava derrotá-los militarmente, era preciso eliminar sua influência, sua idolatria e seu domínio sobre a terra que Deus havia prometido a Israel. E é nesse ponto que quero te fazer um convite especial. Se você está gostando dessa jornada pela história dos filisteus, se está aprendendo algo novo e sendo impactado, inscreva-se agora no canal. Ao fazer isso, você garante que vai continuar recebendo conteúdos profundos como este, que unem Bíblia, história e arqueologia. Como forma de agradecimento,
Vou disponibilizar para quem se inscrever hoje um material exclusivo em PDF com um mapa detalhado das cidades filisteias e uma linha do tempo dos principais eventos que marcaram o fim desse povo. Voltando à narrativa, à medida que os filisteus perdiam território e força, Israel ganhava mais espaço para crescer e se fortalecer. Mas isso não significava que o perigo tinha acabado. Outros inimigos surgiriam, novas guerras aconteceriam, e o próprio povo de Deus enfrentaria períodos de queda e idolatria. No entanto, a sombra dos filisteus, que por séculos havia pairado sobre Israel, começava a desaparecer. E como veremos a seguir, a Babilônia entraria em cena para dar o golpe final nesse povo, cumprindo as últimas palavras dos profetas e encerrando de vez a história de uma nação que ousou desafiar o Deus de Israel. Quando a Babilônia começou sua expansão sob o comando de Nabucodonosor, o mundo antigo tremeu. Os exércitos babilônicos eram implacáveis, usando táticas de cerco prolongado que destruíam não apenas os exércitos inimigos, mas também a economia e a moral das cidades. E as cidades filisteias estavam exatamente no caminho dessa avalanche militar. O profeta Jeremias descreveu esse momento com precisão impressionante. No capítulo 47, versículo 2, ele declara: "Assim diz o Senhor: Eis que das águas do norte se levantam e se tornarão em torrente transbordante e inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os que nela habitam. Então clamarão os homens e todos os moradores da terra se lamentarão." Essa torrente transbordante é a invasão babilônica que arrasaria tudo em seu caminho. As cidades filisteias, que por séculos haviam resistido a ataques de Israel e até mesmo de outras nações, não tinham força para enfrentar a máquina de guerra da Babilônia. O cerco a Asquelon foi brutal. Fontes históricas e evidências arqueológicas mostram que as muralhas foram destruídas, a cidade queimada e sua população morta ou levada cativa. Asdod, Gaza, Ecrom e Gate tiveram destinos semelhantes, em períodos diferentes, mas sempre com o mesmo resultado: ruínas e silêncio. Sabe o que é mais impressionante nisso tudo? Cada uma dessas destruições já havia sido profetizada com séculos de antecedência. No livro de Sofonias, capítulo 2, versículo 5, lemos: "Ai dos que habitam junto ao mar, na nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra ti, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu te destruirei até que não haja morador." Não é incrível? Deus não estava apenas falando de uma derrota militar, mas de um desaparecimento total. E foi exatamente isso que aconteceu. A Babilônia não só derrotou os filisteus, mas incorporou seus sobreviventes à população cativa, misturando-os com outros povos conquistados. Aos poucos, a identidade filisteia foi sendo apagada. Sem cidades próprias, sem reis, sem um território definido, eles deixaram de existir como nação. A ironia é que, no auge, os filisteus acreditavam que seu poder e suas alianças garantiriam sua sobrevivência. Faziam acordos com o Egito, buscavam vantagens comerciais e confiavam na força das suas muralhas. Mas tudo isso desmoronou diante do juízo de Deus. É impossível não lembrar do que está escrito em Provérbios capítulo 21, versículo 30. "Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor." E para Israel, essa destruição foi mais do que uma vitória política. Foi a prova viva de que as promessas de Deus se cumprem até nos mínimos detalhes. Os mesmos profetas que anunciaram a queda dos filisteus também falaram sobre a restauração de Israel. Isso significa que o desaparecimento desse inimigo fazia parte de um plano maior para a história da salvação. No entanto, a lição que fica não é apenas sobre o passado. Quantas vezes hoje não vemos pessoas e sistemas confiando na própria força, construindo muralhas de segurança e pensando que podem resistir eternamente? A história dos filisteus é um alerta de que todo poder humano é limitado e de que quando Deus decide agir, nada pode impedir. Agora vem algo que vai te impactar ainda mais. Apesar de terem desaparecido como nação,
os filisteus continuaram sendo mencionados na Bíblia até mesmo depois da destruição. Por quê? Porque seu exemplo servia como referência para falar de inimigos obstinados e arrogantes. Era como se o nome filisteu tivesse se tornado um símbolo do inimigo que desafia Deus e cai de forma humilhante. E é aqui que eu quero te pedir uma ação especial. Se essa história está abrindo seus olhos para a fidelidade de Deus e para a precisão da sua palavra, clique no gostei agora. Isso é importante porque quanto mais você interage, mais o conteúdo da palavra alcança outras pessoas que precisam ouvir verdades como essa. E convenhamos, meu amigo, o mundo de hoje precisa muito conhecer histórias que provam que ninguém vence contra o Senhor. Voltando à linha do tempo, a partir da queda da Babilônia e a ascensão do Império Persa, não há mais registro de qualquer nação filisteia. O que havia eram apenas comunidades espalhadas, misturadas com outros povos, sem qualquer estrutura própria. O que por séculos havia sido um terror para Israel agora era apenas uma lembrança distante, um exemplo de como Deus cumpre suas palavras. Mas, como você vai ver a seguir, o desaparecimento físico dos filisteus não apagou totalmente sua herança cultural. Algumas influências, principalmente na região costeira, permaneceram por um tempo, até serem completamente absorvidas por outros povos e impérios. E é aqui que a arqueologia nos dá pistas finais sobre como essa transição aconteceu. Com o domínio persa sobre toda a região, as cidades costeiras que antes pertenciam aos filisteus ganharam novas funções e foram repovoadas com diferentes grupos. O Império Persa tinha o costume de aproveitar estruturas já existentes, reconstruindo portos e aproveitando as terras férteis para sustentar sua vasta administração. Isso significa que lugares como Gaza e Asdod continuaram habitados, mas não eram mais filisteus que viviam ali. A cultura original desse povo já estava se dissolvendo como areia entre os dedos. As descobertas arqueológicas confirmam isso de forma extraordinária. Em Ecrom, por exemplo, escavações revelaram inscrições do período final da cidade, nas quais aparecem nomes e palavras que misturam línguas semíticas e indo-europeias, uma evidência clara de miscigenação cultural. Não havia mais um idioma puramente filisteu, não havia mais uma arte ou arquitetura exclusivamente deles. O que restava eram vestígios de um povo que já tinha sido, mas que agora estava diluído em meio a outros. A herança cultural dos filisteus, no entanto, não desapareceu da noite para o dia. Certos costumes, técnicas e até mesmo estilos artísticos que eles introduziram permaneceram por algum tempo na região. A habilidade em trabalhar metais, por exemplo, foi herdada por outros povos que ocuparam as cidades costeiras. Mas, ao mesmo tempo, a religião e os rituais pagãos, ligados a Dagon e outras divindades, foram desaparecendo, principalmente porque o domínio persa tolerava religiões locais, mas reorganizava os cultos de acordo com seus próprios interesses políticos. E é interessante notar como a Bíblia trata o fim dos filisteus. Não existe um capítulo que declare, a partir daqui, eles deixaram de existir. Em vez disso, vemos uma diminuição gradual das menções até que simplesmente somem das narrativas. Isso combina perfeitamente com o que a história e a arqueologia mostram. Eles não foram exterminados em um único dia, mas sua identidade foi sendo apagada pouco a pouco, até não sobrar mais nada. Durante o período persa, e mais tarde, com a chegada dos gregos liderados por Alexandre o Grande, qualquer resquício de cultura filisteia foi completamente absorvido. As cidades costeiras passaram a falar grego, adotar a arquitetura helenística e participar de um comércio ainda mais internacionalizado. Se um antigo filisteu pudesse ver sua cidade nessa época, provavelmente nem a reconheceria. Mas aqui está algo que você precisa entender. Quando Deus disse, por meio dos profetas, que o restante dos filisteus perecerá, Amós capítulo 1, versículo 8, ele não estava falando apenas da morte física, mas também da morte da identidade como povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles deixaram de ser filisteus para se tornarem apenas parte de outros impérios.
Esse desaparecimento também nos ensina sobre como Deus trata com inimigos que persistem no pecado. Ele não apenas derrota, ele apaga a base que sustenta o orgulho e a rebelião. Foi assim com os filisteus, foi assim com Babilônia, e será assim com qualquer sistema ou nação que se levante contra o Senhor. Curiosamente, séculos depois, o nome Filístia ou Filisteu ainda era usado por escritores gregos e romanos para se referirem genericamente àquela faixa costeira, mesmo sem existir um povo específico com essa identidade. É daí que, muito tempo depois, surgiu o termo Palestina, usado pelos romanos para designar toda a região. Eles adaptaram o nome Filístia para humilhar os judeus, associando sua terra ao nome de seus antigos inimigos. Percebe a ironia? Mesmo desaparecidos como nação, o nome dos filisteus ainda foi usado como forma de opressão contra Israel. Mas antes de seguirmos para essa conexão histórica surpreendente, quero reforçar algo. A fidelidade de Deus em cumprir sua palavra é um dos maiores testemunhos que podemos ter. Ao ver a história dos filisteus, não estamos apenas estudando um povo antigo, estamos vendo um exemplo vivo de que nada pode impedir o que Deus determinou. E falando nisso, não guarde isso só para você. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa conhecer como a Bíblia e a história se confirmam. Há muitas pessoas que duvidam da veracidade das Escrituras, e um exemplo como esse pode abrir olhos e transformar corações. Agora, com o pano de fundo do domínio persa e a chegada dos gregos, podemos entender melhor como a terra que um dia foi filisteia se tornou palco para outras disputas históricas. E como o eco do nome deles continuou ressoando, mesmo quando o povo já não existia mais. Com a chegada de Alexandre o Grande, no século IV a.C., a paisagem política e cultural do Oriente Médio mudou drasticamente. As cidades costeiras que um dia pertenceram aos filisteus foram incorporadas ao vasto império helenístico. Gaza, Asdod, Asquelon e outras deixaram de ter qualquer traço cultural ligado aos antigos inimigos de Israel e se transformaram em centros de influência grega. Esse processo não foi pacífico. Alexandre cercou Gaza por 2 meses antes de conquistá-la. O historiador Flávio Josefo relata que a resistência foi feroz, mas no fim a cidade caiu e sofreu uma punição severa. O que antes já era um território misturado tornou-se ainda mais estrangeiro para qualquer resquício da antiga Filístia. E é aqui que começa a surgir uma ironia histórica. Apesar de os filisteus terem desaparecido há séculos, o nome da sua terra continuava a ser lembrado por povos conquistadores. Durante o domínio grego, a região passou a ser chamada de Filístia ou Filistina em alguns documentos, não porque houvesse filisteus, mas porque era uma maneira prática de identificar aquela faixa costeira. Era como se o nome tivesse se transformado em uma etiqueta geográfica, completamente dissociada da população original. Quando os romanos assumiram o controle da região, essa prática ganhou um novo significado. Após a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., e principalmente depois da revolta de Bar Kokhba, no ano 135, o imperador Adriano decidiu renomear a terra de Israel para Síria-Palestina. A escolha não foi aleatória. Era uma provocação direta aos judeus, usando o nome dos antigos filisteus, seus maiores inimigos no passado bíblico, para tentar apagar a identidade judaica da região. Você percebe o peso disso? Mesmo não existindo mais como povo, os filisteus continuaram sendo usados como símbolo de oposição a Israel. O nome que representava um inimigo histórico foi reutilizado para manter viva uma humilhação. É como se a memória de séculos de conflito fosse reavivada de forma política e simbólica. Mas aqui vem algo que vai te impactar. A história mostra que nomes podem sobreviver mais que povos, mas só Deus decide se um inimigo continua ou não existindo. Os romanos podiam usar o nome Filístia para tentar ferir Israel, mas o povo judeu, mesmo espalhado pelo mundo, continuou existindo.
Já os filisteus, por mais poderosos que foram, não tinham nenhuma descendência direta para reivindicar herança ou território. Isso é cumprimento literal do que Deus disse por meio dos profetas. Os séculos seguintes apagaram de vez qualquer traço físico dos filisteus. Não há registro de reis, de cultura, de religião ou de idioma que tenha sobrevivido. O que restou foram apenas ruínas, fragmentos arqueológicos e menções na Bíblia e em textos antigos. E aqui eu quero fazer uma pausa para te envolver de forma direta. Se até agora essa história está abrindo seus olhos para como Deus age na história e cumpre suas palavras com precisão, quero que você escreva nos comentários a seguinte frase: eu confio no Deus que cumpre tudo o que promete. Essa declaração é poderosa, porque reafirma a verdade que essa narrativa deixa tão clara. Deus não falha. Voltando à nossa linha do tempo, após o domínio romano e a imposição do nome Palestina, a região passou por várias mãos: bizantinos, árabes cruzados, mamelucos, otomanos, mas nunca mais se ouviu falar de um povo filisteu. Mesmo durante o período islâmico, o nome Palestina continuou, mas sem qualquer ligação étnica com o povo antigo. Essa transformação mostra que Deus não apenas julga uma nação, mas também pode permitir que seu nome seja usado com outro propósito, sem que isso traga de volta a sua essência original. E isso serve como um lembrete. O que o Senhor derruba, ninguém reconstrói, a não ser que Ele mesmo permita. Agora que já entendemos como o nome dos filisteus sobreviveu sem o povo, precisamos mergulhar nas provas arqueológicas mais recentes que confirmam a Bíblia e explicam exatamente como esse povo viveu, guerreou e desapareceu. Esses achados, muitos feitos nos últimos anos, são como peças finais de um quebra-cabeça milenar. As escavações arqueológicas realizadas nas últimas décadas lançaram uma nova luz sobre a história dos filisteus. Locais como Asquelon, Ecrom, Tel-Cassile e Tel-Sera revelaram não apenas ruínas de muros e portões, mas também objetos que nos ajudam a entender quem eles eram. Arqueólogos encontraram cerâmicas decoradas com padrões distintos, armas de ferro bem trabalhadas, amuletos religiosos e até ossadas que indicam características físicas diferentes das populações cananeias vizinhas. Um achado especialmente impressionante ocorreu em 2016, quando arqueólogos anunciaram a descoberta de um cemitério filisteu em Asquelon. Lá foram encontrados mais de 200 esqueletos, preservados de forma que permitiu análises detalhadas de DNA. Os resultados confirmaram que os filisteus tinham origem europeia, provavelmente vindos da região do Mar Egeu, exatamente como a Bíblia e antigas tradições sugeriam. Esse dado derruba de vez a teoria de que eram apenas cananeus com outro nome. Outro detalhe fascinante é a arquitetura. As cidades filisteias tinham um estilo diferente, com ruas mais largas e praças centrais, além de construções com pedra e madeira combinadas. Essa forma de organização urbana era comum em regiões do Mediterrâneo, mas rara em Canaã naquela época. Isso prova que eles não apenas chegaram à Terra Prometida, mas também trouxeram um modo de vida completamente novo. As descobertas também confirmam a importância da metalurgia para os filisteus. Oficinas inteiras foram encontradas, com restos de fornos e moldes para a produção de armas e ferramentas. Isso explica por que eles dominaram militarmente por tanto tempo. Possuíam tecnologia superior e sabiam usá-la de forma estratégica. Mas aqui vem algo que vai te arrepiar. Entre os artefatos encontrados, há representações de divindades como Dagon e Astarote, mostrando que a idolatria estava profundamente enraizada na cultura filisteia. Isso nos ajuda a entender por que o confronto com Israel era mais do que político ou militar, era um embate espiritual. Cada vitória filisteia era vista por eles como um triunfo de seus deuses sobre o Deus de Israel, e cada derrota como um ataque direto à sua fé pagã. Ao mesmo tempo, as camadas de destruição encontradas nessas cidades contam a outra parte da história: o juízo. Em Ecrom, por exemplo, há uma camada de cinzas espessa,
resultado de um incêndio devastador que coincide com as campanhas babilônicas. Em Asdod, muros derrubados e fossos preenchidos com destroços mostram a intensidade da invasão. Essas evidências batem exatamente com o que os profetas anunciaram séculos antes. O mais impressionante é que, depois dessas destruições, as cidades foram reconstruídas por outros povos, mas sem a marca cultural filisteia. Era como se Deus tivesse permitido que o território continuasse útil para outros, mas apagado qualquer vestígio de quem antes o possuía. Isso cumpre à risca o que está em Sofonias, capítulo 2, versículo 6. E a beira do mar será de pastos, com cabanas para pastores e currais para rebanhos. Lugares que antes eram fortalezas se tornaram campos e aldeias simples. Essas descobertas modernas não apenas validam a narrativa bíblica, mas também desmontam argumentos céticos que diziam que os filisteus eram uma invenção literária. Hoje, com as provas na mão, a arqueologia concorda com a Bíblia em pontos centrais: origem estrangeira, domínio tecnológico, cultura distinta e destruição completa. E sabe o que isso significa para nós? Que a palavra de Deus não precisa de defesa. Ela se defende sozinha. O que a arqueologia encontra hoje, a Bíblia já dizia há milênios. Isso deve aumentar nossa fé e nos lembrar de que tudo o que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. E aqui eu quero que você se sinta parte dessa jornada. Se essa confirmação histórica está fortalecendo a sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que ainda tem dúvidas sobre a Bíblia. Pode ser a semente que vai germinar no coração dessa pessoa. Agora, com as evidências em mãos, podemos responder de forma definitiva à pergunta: se não existem mais filisteus, onde está o seu legado? E será que existe alguma relação entre eles e os povos que hoje habitam a região? Essas respostas, surpreendentes, vão fechar o ciclo da história que começou há mais de 3.000 anos. A pergunta sobre o que aconteceu com o legado dos filisteus é talvez uma das mais intrigantes dessa história. Se eles foram completamente destruídos como povo, será que alguma parte de sua cultura, de sua genética ou de sua influência sobreviveu de alguma forma? A resposta, à luz da história e da Bíblia, é ao mesmo tempo simples e profunda. Sim, algumas influências ficaram por um tempo, mas o povo em si desapareceu completamente. Quando falamos de legado, não estamos falando de um renascimento da identidade filisteia, e sim de traços que outros povos absorveram. Por exemplo, certas técnicas de navegação, metalurgia e agricultura introduzidas pelos filisteus foram aproveitadas por povos que depois dominaram a região, como fenícios, persas e até gregos. Isso acontece porque, na história, quando um povo é conquistado, seus conhecimentos úteis raramente são descartados. Eles são adaptados pelo conquistador. Mas o que é impossível de negar é que a Bíblia já havia profetizado que não haveria remanescente dos filisteus. No livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 6, está escrito: "E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei o orgulho dos filisteus." Esse versículo é importante porque mostra que, mesmo que houvesse habitantes nas antigas cidades filisteias, eles não seriam descendentes diretos desse povo, e a arqueologia confirma isso. As camadas posteriores às destruições babilônicas mostram populações totalmente diferentes vivendo ali. No período helenístico e romano, as cidades costeiras foram cosmopolitas, abrigando gregos, romanos, judeus e povos vindos de várias partes do império. É impossível apontar qualquer comunidade que tenha mantido a linhagem ou a cultura filisteia intacta. E isso é muito significativo, porque a maioria dos povos antigos, mesmo derrotados, deixou algum tipo de descendência clara. Os filisteus não. Ainda assim, o nome Palestina, derivado de Filístia, sobreviveu, como já vimos, muito tempo depois. Durante o domínio islâmico e até mesmo no Império Otomano, ele foi usado como referência geográfica, mas sem nenhuma ligação étnica real.
E aqui está a parte que causa muita confusão nos dias de hoje. Apesar da semelhança linguística, não existe ligação histórica direta entre os filisteus bíblicos e o povo palestino moderno. O uso do nome é puramente político e geográfico, iniciado pelos romanos e perpetuado por outros governantes. A genética e a cultura dos palestinos de hoje vem de uma mistura de povos árabes, turcos, cruzados europeus, tribos beduínas e outras etnias que habitaram a região ao longo dos últimos 2000 anos. Portanto, qualquer afirmação de que o povo palestino atual seria descendente dos filisteus é historicamente incorreta. E isso, meu amigo, nos leva a uma conclusão poderosa. Quando Deus diz que um povo será completamente destruído, ele cumpre exatamente como prometeu. O que restou dos filisteus foi apenas um nome usado por outros, não o povo em si. O caso dos filisteus também serve como alerta espiritual. Eles tiveram séculos para reconhecer a soberania de Deus, para ver milagres diante dos seus próprios olhos, para mudar seu caminho. Mas escolheram persistir na idolatria e no confronto contra o povo do Senhor. O resultado foi o desaparecimento total. Isso nos lembra do que está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E sabe o que é mais impressionante? Hoje, arqueólogos e historiadores estudam os filisteus com fascínio, mas, para Deus, eles já são história encerrada há mais de 2.500 anos. É como se a página tivesse sido virada e não houvesse mais retorno. Agora, eu quero te envolver de forma prática nesse entendimento. Se você crê que a soberania de Deus é absoluta e que nenhuma nação ou pessoa pode resistir à sua vontade, escreva nos comentários: o Senhor reina para sempre. Essa declaração é mais que uma frase, é uma confirmação de fé. Seguindo nossa jornada, vamos analisar como essa destruição dos filisteus se encaixa no panorama maior da história bíblica e como ela nos ajuda a entender o papel de Israel no plano divino, especialmente em relação à profecia e à fidelidade de Deus ao longo das eras. Para entender o desaparecimento dos filisteus no contexto maior da Bíblia, precisamos lembrar que toda a história de Israel é marcada por um enredo muito maior: a fidelidade de Deus à sua aliança. Desde o chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 2, quando Deus prometeu fazer dele uma grande nação e dar-lhe uma terra, o pano de fundo de todos os conflitos não é apenas geopolítico, mas espiritual. Os filisteus entraram nessa narrativa como um dos inimigos mais persistentes dessa promessa. Cada vez que Israel se afastava de Deus, os filisteus surgiam como instrumento de disciplina, trazendo opressão e guerra. Mas, quando Israel se arrependia e buscava ao Senhor, vitórias sobrenaturais aconteciam. Isso nos mostra que os filisteus não eram apenas um problema militar, mas também um teste constante para a fé e a obediência do povo escolhido. O fim deles, portanto, não foi apenas um evento isolado na história, mas parte do cumprimento de um plano muito mais amplo. Os profetas que anunciaram sua destruição, como Amós, Sofonias, Isaías e Jeremias, também falaram sobre a restauração de Israel e sobre um futuro em que todas as nações reconheceriam o Senhor. Isso nos mostra que a queda dos filisteus foi apenas um capítulo dentro de uma narrativa que continua até hoje. O apóstolo Paulo, séculos depois, reforça essa lógica espiritual em Romanos capítulo 9, versículo 17, ao lembrar que Deus levanta reis e nações para mostrar o seu poder e fazer conhecido o seu nome. Os filisteus foram um exemplo clássico disso. Enquanto se exaltavam e desafiavam a Deus, ele permitia que prosperassem por um tempo, mas no momento certo trouxe juízo completo, de forma que até os séculos seguintes lembrassem do que aconteceu. E há um detalhe que muitas vezes passa despercebido: o desaparecimento dos filisteus abriu caminho para que Israel consolidasse sua identidade como povo, e mais tarde, para que profecias messiânicas se cumprissem.
Se eles ainda existissem como força militar ou cultural durante o período do Novo Testamento, poderiam ter desempenhado um papel de oposição semelhante ao que tiveram no passado, talvez até dificultando a difusão do Evangelho nas regiões costeiras. O próprio Jesus, durante o seu ministério, passou por áreas que um dia foram filisteias, como a região próxima a Cesareia Marítima e a costa de Gaza. Naquele tempo, já não havia qualquer presença filisteia, e essas áreas estavam sob domínio romano. Isso permitiu que o Evangelho se expandisse sem encontrar aquele tipo específico de resistência que Israel enfrentou nos tempos de Sansão, Saul e Davi. Tudo isso nos leva a um ponto muito importante. Quando Deus remove um obstáculo, Ele o faz com o objetivo de abrir um caminho para o cumprimento de sua vontade. A destruição dos filisteus não foi apenas uma punição, mas também uma preparação. E essa é uma lição que podemos aplicar na vida pessoal. Muitas vezes, oramos pedindo que Deus remova problemas ou inimigos, mas não percebemos que Ele faz isso não apenas para nos aliviar, mas para nos posicionar melhor no seu plano. Assim como Israel não entenderia de imediato o impacto de perder seus maiores inimigos, nós também nem sempre percebemos o quanto a intervenção divina está abrindo portas para algo muito maior. E aqui está algo que talvez você nunca tenha pensado. O desaparecimento dos filisteus também serve como prova histórica e profética de que a palavra de Deus é confiável. Se Deus cumpriu detalhadamente tudo o que disse sobre eles, podemos confiar que todas as outras promessas, inclusive as que ainda não se cumpriram, também acontecerão. Por isso, a história dos filisteus não é apenas um relato do passado, mas uma evidência viva da soberania de Deus sobre as nações. Ela nos convida a viver com confiança, sabendo que nada, nem ninguém, pode impedir os planos do Senhor. E é justamente isso que vamos explorar agora, como o desaparecimento desse povo se conecta a outras profecias bíblicas, e o que isso revela sobre o caráter e a justiça de Deus ao longo da história humana. Quando observamos a história dos filisteus à luz de toda a Bíblia, percebemos que o desaparecimento deles está intimamente ligado a um padrão divino que se repete em várias outras nações. Deus levanta, permite prosperar, usa como instrumento de juízo e depois remove completamente quando o tempo de sua justiça chega. Esse padrão aparece com os amalequitas, os midianitas, os babilônios e, no caso que estamos estudando, com os filisteus. A diferença é que os filisteus foram, por séculos, um símbolo constante de oposição. Desde os tempos de Abraão, quando Abimeleque, rei dos filisteus, aparece em Gênesis capítulo 21, até as batalhas sangrentas na época de Saul e Davi, eles se destacaram como um inimigo persistente que sempre voltava a atacar. Isso torna ainda mais impressionante o fato de que, depois que Deus decretou o fim deles, não houve retorno. Não há registro de uma reconstrução filisteia, nem de tentativas de restauração nacional. As profecias que anunciavam a destruição dos filisteus não eram vagas. Elas mencionavam cidades específicas como Gaza, Asquelon, Ecrom e Asdod, e declaravam que ficariam desertas. Sofonias, capítulo 2, versículo 4, é direto: porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada. Asdod será expulsa ao meio-dia e Ecrom será desarraigada. Hoje, qualquer arqueólogo pode confirmar que as antigas cidades filisteias foram destruídas e reconstruídas por povos diferentes, sem continuidade cultural com os antigos habitantes. Outro aspecto que precisamos considerar é que o desaparecimento dos filisteus também cumpriu um papel pedagógico para Israel. Ao longo do Antigo Testamento, Deus lembrava seu povo das vitórias passadas sobre inimigos como forma de fortalecer a fé e a obediência. O caso dos filisteus é um dos mais marcantes. Um povo poderoso, tecnologicamente avançado, militarmente organizado e, mesmo assim, derrotado porque ousou desafiar o Deus de Israel. E sabe o que isso revela sobre o caráter de Deus? Que ele é paciente, mas também justo. Os filisteus tiveram séculos para mudar seu caminho. Viram milagres como a queda de Dagon diante da arca, 1 Samuel capítulo 5.
e a morte de Golias pelas mãos de um jovem pastor. 1 Samuel, capítulo 17. Mesmo assim, não se arrependeram. Ao invés disso, continuaram na idolatria e na arrogância. E como a própria Escritura diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O desaparecimento dos filisteus também nos lembra de que Deus cumpre seus prazos, mesmo que para nós pareçam longos. Entre a primeira profecia, anunciando seu fim, e a concretização completa, passaram-se séculos. Isso pode nos ensinar que quando Deus promete algo, Ele não está limitado ao nosso calendário humano. Sua justiça vem no momento exato. No panorama profético mais amplo, o caso dos filisteus se encaixa como uma peça que aponta para o destino final de todas as nações que se levantam contra Deus. No livro de Apocalipse, por exemplo, vemos a queda da Babilônia simbólica, representando todos os sistemas humanos de rebelião. Assim como os filisteus desapareceram, haverá um dia em que todos os inimigos de Deus serão removidos de forma definitiva. E aqui entra a parte mais pessoal dessa história. Se Deus é capaz de mudar o rumo das nações, Ele também é capaz de mudar o rumo da nossa vida. Se Ele pode derrubar fortalezas militares e culturais, também pode derrubar fortalezas espirituais e emocionais que nos impedem de viver plenamente em Sua presença. Portanto, a história dos filisteus não é apenas sobre um povo que existiu e desapareceu. É sobre a soberania de Deus, a certeza de que Sua palavra se cumpre e a necessidade de estarmos do lado certo dessa história. O lado que confia, obedece e reconhece que Ele é o Senhor de toda a terra. Meu amigo, a jornada que fizemos até aqui mostrou que, embora os filisteus tenham desaparecido fisicamente, o ensinamento deixado por sua queda permanece vivo. Que essa história sirva como lembrete e como convite. Permaneça fiel, porque quem está com Deus está do lado da vitória eterna.